relacionada à cultura, de pouco conhecimento que eu tenho com relação à cultura brasileira. Que eu pude perceber que a formação da cultura de um grupo social há uma reunião de informações que ao longo do tempo este grupo vai aderindo e assim movimentando sua cultura. São essas informações e essa movimentação que faz com que uma cultura de um determinado grupo seja mais ou menos intensa ou até mesmo caia em processo de deculturação. Acho que um dos processos que fazem uma cultura forte é a endoculturação, não deixando que qualquer modificação no tempo, no espaço, na relação social deteriore totalmente as características principais do grupo social. Por exemplo, os negros que vieram para o Brasil, apesar do sincretismo, mantiveram muito de sua cultura, mas houve uma grande interação das manifestações sociais, dos negros com os fazendeiros. Por exemplo, a Umbanda, o Maracatu, o Carnaval e outras manifestações que resultou na cultura brasileira e que, se buscarmos mais informações, conseguiremos ver claramente o traço de cada cultura diferente, no qual é a base da nossa, seria a aculturação. Acho que aí foi que entrou a endoculturação, que apesar da integração das diversas culturas que o nosso país recebeu, foi preservado muito da particularidade de cada uma. Diante do fato, acho o nosso país como uma cultura muito rica e diversificada e que na união das diversas culturas criou-se a própria particularidade dentro de cada grupo social. Queria lançar uma pergunta. Foi fácil resgatar todos esses materiais? Acho que não foi tão difícil, porque está em evidência, é o que a gente vive hoje, né? Então, assim, a dificuldade é de pegar, de catalogar essas peças, tudo isso aí, e trazer para cá, né? Por causa do tempo da gente, dos nossos afazeres, na nossa vida lá fora, né? Então, assim, não é tão difícil, porque a gente tem isso daqui, a gente vive com isso, a gente vive com tudo que está aqui. Então, mas esses objetos, essas comidas, essas fotografias, vestuário, que seria as influências mais marcantes do município, então, de Vargem Alta, seriam mais quais? Italiana, né? Porque eu acho que está mais em evidência, é italiano, porque os nossos parentes, né, nossos avós, igual tem a Taline, né, que tem a família dela muito na origem italiana, que ela pode também falar um pouco sobre essa origem também. Bom, eu vou falar um pouquinho assim, a respeito de como foi para mim estar conseguindo reunir esse material, de como foi para mim entender as influências culturais. Primeiro, eu não tinha entendido muito bem o enunciado, então eu comecei a pesquisar coisas mais antigas. Então, pude perceber o quê? Que antigamente a cultura era muito mais preservada, as características eram muito puras, era particular de cada um. Eu assimilo cultura, então, como uma coisa de identidade da pessoa, uma característica, uma particularidade que só tem ali. E hoje em dia, a gente vê que está se perdendo. Porque você procura, por exemplo, um computador, um aparelho tecnológico, é uma cultura global. Então, a globalização fez com que esses costumes fossem se perdendo, porque se tornou tudo um padrão. A cultura das pessoas, a vestimenta, porque as pessoas vestem no Japão, nos Estados Unidos, às vezes é o que a gente está vestindo aqui. A música que se ouve nos Estados Unidos, que se ouve na Europa, também pode ser ouvida aqui. Então, o que causou tudo isso? Os meios de comunicação. Então, antigamente, não tinha meios de comunicação. Por isso que a cultura era tão preservada. Por isso que as pessoas... era artesanal. Então, nós sabemos que o trabalho artesanal, as pessoas... uma obra nunca sai igual a outra. Se você faz uma escultura, faz um vaso, né? Nós podemos perceber ali obras, vasos feitos... inspirados na cultura africana, uma obra nunca sai igual a outra, então é uma particularidade, uma identidade de cada um. E isso a gente via muito antigamente, por isso nós podemos perceber que os objetos, a maioria, são antigos. Porque hoje em dia a cultura é muito padrão, então se eu pegar e trazer um computador e trazer uma coisa mais atual, é a mesma cultura que tem lá nos Estados Unidos, que tem ali, que tem no outro estado. Então, a gente... Foi interessante trazer objetos antigos para provar isso. Nós temos a origem, né, mas só que não vivemos mais. Ela ficou tipo guardada ali numa gaveta
E como a gente tem como resgatar um pouco dela, como a gente fez aqui hoje, né? Então, eu entrevistei pessoas antigas e elas me disseram que hoje em dia não tem mais, foi se perdendo, é tudo uma coisa assim. Foi sumindo. Eu acho, naquele enfoque que o Fábio deu, a gente passou por algumas fases aqui no município. Nós tínhamos poucas fazendas de origem de migração portuguesa, fazendas de escravo. Na verdade, nós tínhamos 3 só, quando o Vargem Alto estava começando, que era mais na região lá de baixo, que eram era a Fazenda São Pedro, Fazenda Pedra Branca na localidade de Pedra Branca, e a Fazenda Prosperidade mais para cima. Na primeira leva, na verdade, de imigrantes, no 1890, alguma coisa, começaram a chegar as levas de imigrantes, na verdade, por lá. Então, coincidiu um pouco depois, logo depois com a abolição, alguns locais ali, principalmente Pedra Branca, os negros permaneceram, tanto que ainda é uma referência muito grande ali a presença negra. Engraçado que na Fazenda Prosperidade todos foram embora, não ficou nenhum. E dali para cima começaram esses loteamentos para italianos. Começou ali, depois começaram a vir as levas pelo Rio Benevente, que foi pelo lado de Alfredo Chaves. Né? Engraçado que aqui, principalmente naquela região ali de Pedra, né, mármore e granito, aconteceu até na década de 50, né, final da década de 50, a economia era basicamente agrícola. Então tinha a interação familiar era muito maior, a questão que a Thaline colocou de preservação de cultura era muito presente, porque era uma cultura rural que foi trazida também com a imigração italiana. E a religião também. Depois, com a questão de rochas ali, que começou a abertura de pedreiras e serrarias, o que acontece? Houve uma substituição dessa cultura rural por uma cultura operária. Então, teve um certo ponto que trabalhar na roça passou a ser vergonhoso. Então, a cultura rural passou a ser vergonhosa e foi substituída. Aí o trabalho artesanal foi embora, trabalho com a terra, foi embora. Vida vai... Então, comer um pão feito na padaria era muito melhor do que comer um pão caseiro. Comer mandioca não pode, porque a mandioca só cozida de manhã, eu vivi isso na infância também. Uma roupa, claro. Então, feita em uma fábrica. Então começou a padronizar a questão de horário. O trabalho das serrarias encerrava às 4 horas da tarde. Então, às 4 horas da tarde, os bares começaram a ficar cheios de gente. A partir dali, porque isso aconteceu. Então, agora, vamos colocar nos últimos 10 anos, está vendo um resgate disso. Dessa cultura rural, está vendo um resgate. Está vendo uma valorização do inverso agora. O pessoal voltou a fazer pão, voltou a fazer doce, voltou a bordar, ninguém fazia mais isso. Mas a gente vê isso muito aqui, né? Regiões aqui pra cima de Vargem Alto. Vara. Foram as regiões que as indústrias não chegaram tão cedo quanto chegaram na região Lá continua indo o café. Tanto é que a plataforma tem falando da indústria cultural, que acabou resgatando o artesanato que antes era ali a família para transformar o artesanato para mercadoria. Então, está havendo um retorno. Eu acho que assim, é lógico que a identidade material nós perdemos quase que completa aqui. Estou falando em termos de arquitetura mesmo. Nós não temos quase mais as casas que tinham, os moinhos que tinham. Não tem mais nada. Então, tudo isso foi substituído, porque ninguém queria mais aquela casa. O pessoal queria uma casa de laje com um terraço de eternite. A minha casa era antiga, de pau a pique. Ela foi substituída do que uma casa de terraço. E ela foi demolida. E hoje, se a gente pensar, olha o valor que ele teria. Então, na verdade, buscar esse passado não é difícil, mas infelizmente a gente consegue muito mais provas fotográficas do que provas concretas hoje, né? Igual esse espaço aqui que você tinha colocado, que era a fábrica, né? É porque eu mostrar. Eu pensei, você tem aquela foto? Não, Fábio? Não, aqui antiga dela. Aqui você já viu era uma no laboratório. Uma foto de cima, assim, tinha uns jardins ingleses na frente.
Mas a gente pode perceber aqui, né, que esse prédio aqui onde funciona a faculdade hoje já foi uma, né, indústria do têxtil que usava o bicho da seda, né, se alimentava de amora, não era isso? É. Plantação de amora.